Capítulo 224 Estreia esplendorosa. Ouvindo as 3 palavras pílula espiritual de Muda, os discípulos participantes sentiram todo seu sangue ferver e alguns da geração mais velha não puderam deixar de ser atordoados. Sendo um fabricante de pílulas, informações sobre a pílula logo apareceram na mente de Zhaofeng. A pílula espiritual de Muda era uma pílula espiritual nível 3 e seu efeito é aumentar em 20% a chance daqueles que tentam avançar para o reino espiritual verdadeiro. Esse efeito era suficiente para aqueles no 7º céu e a meio passo do reino espiritual verdadeiro ficarem loucos por isso. Havia um ditado neste mundo: uma vez espírito verdadeiro, nunca mais mortal. Simplificando, uma vez que avançasse para o reino espiritual verdadeiro, eles eram seres que não podiam ser comparados aos mortais. Sua forma de vida havia superado significativamente os mortais e tanto a força como a expectativa de vida aumentariam drasticamente. Um cultivador normal no 7º céu tem uma chance de 10% de avançar com sucesso para o reino espiritual verdadeiro. Ter uma pílula espiritual de Muda significava que as chances originais de sucesso tinham sido dobrada. Além disso, a pílula espiritual de Muda tem outro uso. Quando alguém no reino ascensionado a usa, eles têm 100% de garantia para alcançar o próximo céu. Mesmo que alguém no 7º céu use, eles podem facilmente alcançar o meio passo do reino espiritual verdadeiro. Zhaofeng não pôde deixar de respirar fundo enquanto seu coração batia acelerado. O efeito da pílula espiritual de Muda era lendário para aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro. Uma chance de 100% de alcançar o próximo céu, quão tentador era isso? Era preciso saber que cada passo nos últimos estágios do reino ascensionado era difícil, especialmente depois do 4º céu. Pode-se ficar preso nesse estágio por anos ou mesmo décadas. Não é de se admirar que seja uma pílula espiritual de nível 3. Os olhos de Zhaofeng brilharam e ele tomou uma decisão. Mesmo que tivesse que revelar toda a sua força, ele lutaria pelo primeiro lugar. O efeito de tal pílula era irresistível. Os punhos de Beimoi estavam firmemente apertados quando uma luz brilhou em seus olhos. Ao Yuetian do clã da Lua Pura respirou fundo e o poder de sua linhagem começou a ferver ligeiramente, fazendo uma tremenda aura aparecer. Depois que a recompensa foi anunciada, os principais gênios dos 13 clãs tiveram olhares decididos e alguns até tiveram expressões ligeiramente insanas e brutais. Logo depois, todos os prêmios foram anunciados. Os 3 primeiros eram capazes de entrar nas ruínas do núcleo da origem e os 10 primeiros tinham todas as respectivas recompensas, incluindo pílulas espirituais, artes marciais e pedras de cristal primordial. Mas sem dúvida, apenas o prêmio para o primeiro lugar foi atrativo. Isto especialmente para as 4 estrelas que tinham atingido o 7º céu. Se conseguissem obter a pílula espiritual de Muda, eles teriam a chance de penetrar no reino espiritual verdadeiro em 1 ano ou 2. No mesmo dia, depois que as recompensas e as regras foram anunciadas, os discípulos representativos de cada clã foram se registrar e pegar suas respectivas placas de numeração. No dia seguinte, o banquete da Aliança, que ocorre uma vez a cada 10 anos, começou oficialmente. Neste momento, os discípulos dos 13 clãs sentiram o sangue ferver de excitação. O banquete da Aliança só ocorria uma vez a cada 10 anos e era diferente do encontro dos 3 clãs.
Este era um palco puramente para a geração mais nova e a geração mais velha somente prestaria atenção. Havia muitos gênios na história que evoluíram de serpente para dragão neste lugar. Além disso, o banquete da aliança não era tão simples quanto um treino de luta. Zhao Feng ouviu o vice-chefe Li mencionar que o ranking dos discípulos afetaria os recursos que cada clã foi alocado. Isto significa que se Zhao Feng pudesse alcançar o terceiro ou até mesmo o primeiro lugar, o clã Lua Quebrada seria extremamente recompensado. Foi também por isso que os 13 clãs colocaram grande importância no banquete da aliança. A arena de areia negra tinha vários quilômetros de largura e subitamente iluminou-se. Veng. O enorme cenário de areia negra foi dividido em 4 áreas diferentes por feixes de uma fraca luz dourada. A primeira rodada, fase de qualificação. As 4 áreas representavam 4 arenas de batalha diferentes e cada uma das 4 estrelas estaria em uma delas. Depois de uma série de batalhas, os 3 primeiros de cada área seriam decididos. Depois que a fase de qualificação terminar, as 4 áreas se tornariam uma só e a partir daí, a batalha mais brilhante da história começaria. Todo mundo estava expectante e animado para a última etapa e se qualquer um deles estiver nessa próxima rodada, eles estariam reunindo o rosto para seus respectivos clãs. Claro, isso se considerar que passarão as preliminares. Logo depois, os 200 discípulos de elite dos 13 clãs foram divididos em 4 áreas. A primeira área tinha Kang Yuyi. A segunda área tinha Lin Tongchuan. A terceira área tinha Xu Zixuan. A quarta área tinha Ao Yuetian. Cada área foi conduzida por uma das 4 estrelas. Isso significaria que as 4 estrelas não iriam entrar em conflito muito cedo e promoveriam um grande show. Zhao Feng foi enviado para a terceira área. Lin Fan também foi enviado para a mesma. Os dois olharam um para o outro e sorriram antes de caminhar até a terceira área. A terceira área já tinha de 40 a 50 pessoas da geração mais nova sobre ela e todos possuíam auras afiadas. Qualquer um deles era mais forte do que a maioria dos discípulos do núcleo do clã Lua Quebrada. A terceira área era liderada por Xu Zixuan e todos olhavam para ele com expressões cautelosas e solenes. Xu Zixuan estava com as mãos atrás das costas e era extremamente bonito. Ele sorria levemente e parecia fácil falar com ele. O único ponto diferente sobre ele era que ele tinha 3 espadas nas costas e cada uma delas era de alta qualidade. Em termos de classificação, Xu Zixuan estava acima de Ao Yuetian, mas ele não era tão arrogante quanto o último. Além de Xu Zixuan, havia também gênios da escala superior na área 3. Gênios de escala superior estavam apenas um passo abaixo das 4 estrelas e seus cultivos atingiram o 6º céu, tendo a força de discípulos principais. Tomando a área 3, por exemplo, já havia 3 ou 4 gênios da escala superior cuja aura era ainda mais forte do que a de Yang Gan. Os olhos destes gênios de escala superior brilharam quando se trancaram em Xu Zixuan. Obviamente, seu alvo era as 4 estrelas. Ninguém mais foi posto em seus olhos. A rodada de qualificação começará agora. Sob este som, os 4 juízes do reino espiritual verdadeiro anunciaram o início dos combates. No instante seguinte, os espectadores irromperam em alvoroço. Cada uma das 4 estrelas, representando os prodígios superiores dos 13 clãs, entraram na arena. Na primeira área das 4 áreas, uma menina segurando uma espada verde de 3 pés de comprimento,
uns 92 centímetros, com olhos cheios de calma, permaneceu ereta, como uma deusa em uma pintura. Ela era Kang Yui, a líder das 4 estrelas, uma menina que tinha esmagado todos da geração mais nova sob seus pés. Na segunda área, um jovem de vestes de cor preta estava ali, misterioso e parecia ter a capacidade de puxar o coração de todos para um abismo. Na terceira área, um belo rapaz com 3 espadas atrás das costas estava ali e parecia que ele não fazia parte deste mundo. Na quarta área, um homem com o ar de nobreza e as características de uma escultura de pedra estava lá. Neste momento, todas as 4 estrelas pisaram gloriosamente ao mesmo tempo nas respectivas áreas. E seus oponentes estavam todos extremamente nervosos. Não se sabia se era uma honra ou tristeza enfrentar as estrelas desta geração. Jiang. Um flash frio de luz que parecia ser capaz de cortar as nuvens tinha aparecido. Esse flash de luz atenuou tudo, incluindo a arena de batalha de areia preta. O coração de todos tremiam quando seus olhos viram uma sombra de espada. E nesse momento, o ataque de Kang Yui estava concluído. Seu oponente, que estava no ápice do 5º céu, teve um ligeiro corte sangrento na garganta. Os espectadores ficaram todos atordoados pelo belo corte. O coração de Zhao Feng estremeceu e ele sentiu como se seu próprio coração tivesse sido aberto em fatias. Essa espada parecia ser capaz de cortar a consciência e destruir tudo com um sentimento de solidão. Está certo? Zhao Feng sentiu solidão com isso. Como uma espada solitária orgulhosamente no topo de uma montanha, com vista para outras montanhas solitárias. Exatamente quase ao mesmo tempo, Lin Tong, Xu Zixuan e Ao Yuetian tinham terminado suas batalhas. Plop. O oponente de Lin Tong caiu no chão silenciosamente enquanto o sangue escapava de seus olhos, nariz e orelhas. Os oponentes de Lin Tong, que era o discípulo principal do santuário antigo, sempre foram derrotados sem som. Na área 3, Xuan. Uma das 3 espadas nas costas de Xu Zixuan voou de repente de sua bainha e voou pelo ar antes de matar seu oponente. Atacando pelo ar com sua espada em absoluto domínio. Ele treinou essa habilidade do clã místico verdadeiro para um grau tão alto. O grupo de pessoas na área 3 sentiu seus corações congelarem e alguns tiveram caras pálidas. As ações de Xu Zixuan eram como as de um deus. Zhao Feng e Lin Fan não conseguiram suprimir o choque em seus corações. Esta foi a primeira vez que eles tinham visto algo desse tipo. Esse poder lindo, incrível e imbatível veio de Xu Zixuan. O clã místico verdadeiro aparentemente persegue a porta mística para a vida eterna e eles têm técnicas misteriosas. Antes do banquete da aliança ter começado, Zhao Feng tinha pesquisado sobre os outros clãs. Área 4. Ao Yuetian apontou o dedo e um flash frio de luar enviou seu oponente voando enquanto cuspia sangue ao mesmo tempo. Afiado e simples. No curto espaço de uma respiração, as 4 estrelas instantaneamente mataram seus oponentes. As pessoas mais rápidas foram Kang Yui e Lin Tong, que tinham terminado seus ataques antes que alguém tivesse reagido. Mesmo seus oponentes não viram como eles perderam. As 4 estrelas são realmente mais fortes do que os outros. Zhao Feng respirou fundo enquanto sentia uma enorme pressão. A força que as 4 estrelas mostraram na primeira rodada foi apenas a ponta de um iceberg. Sua verdadeira força e suas cartas na manga eram inimagináveis.
A aparência das 4 estrelas iluminou toda a atmosfera. Depois disso, as 4 áreas começaram a próxima rodada de batalhas. A atenção de Zhao Feng voltou para a área 3. Além de Xu Zixuan, havia também muitos gênios da escala superior que eram mais poderosos que Yang Gan e tinham o potencial de lutar pelo ranking das 4 estrelas. Zhao Feng primeiro pensou que ele precisava esperar pelo menos meio-dia até sua vez, mas foi logo na terceira rodada. O oponente de Zhao Feng era uma menina de vestes azuis que tinha sobrancelhas bonitas e o ar de alguém que rejeitava alguém a 1000 milhas. A beleza e a aura da menina causou as expressões de muitas pessoas da área 3 a se moverem e até mesmo Xu Zixuan olhou para ela. Zhao Feng sentiu que esta menina não era simples. Ele poderia dizer pelos olhares de compaixão para com ele vindo da multidão ao redor da arena.